Olá, o Sala de Visita começa agora e hoje a gente conta aqui com a participação do vereador Sidão Santos, do PPS. Seja bem-vindo, vereador. Mirna, é um prazer estar aqui no seu programa, né? Mais uma vez. Mais uma vez, né, vereador? Porque da outra vez o senhor contou pra gente um pouco da sua vida pessoal, a sua vida como corretor, como o senhor chegou a Campinas, por onde o senhor trabalhou como garçom, uma série de coisas. E hoje nós vamos falar aqui do político Sidão Santos, do vereador, e até um pouquinho antes do senhor se tornar vereador. Porque eu gostaria que o senhor contasse agora, para quem está nos assistindo, por que e como o senhor se interessou pela política. Olha, Mirna, eu desde muito jovem sempre militei assim e tive vontade de participar de um partido político, né? Eu sou da geração, aquela geração ali do final da ditadura, né? Do final da ditadura, e quando eu era adolescente, com os meus 16 anos, nós vivíamos ainda, não vivíamos ainda uma abertura plena dos direitos partidários no Brasil, né? E aí eu simpatizava muito com o Partido Comunista Brasileiro, né? O PCB. O PCB, né? Sim. E eu me identificava muito com as lutas do PCB, com as lutas de Luiz Carlos Prestes, né? Dentre outros militantes do Partido Comunista no Brasil, né? E foi quando eu resolvi a me filiar a um partido político. Inclusive, na época, quando eu me filiei, o partido ainda estava na clandestinidade ainda, né? E o PCB já tinha acabado? Não, ainda era o PCB, ainda só que ele estava na clandestinidade, Sim. né? Os partidos ainda não viviam o pleno direito partidário no Brasil, né? E aí eu me filiei, e aí, quando foi, acho que em 87, que houve a abertura partidária, né? Os partidos vieram para a legalidade e o Partido Comunista Brasileiro veio para a legalidade, né? Ele veio para plena legalidade no Brasil, né? Sim. Ou seja, aqui em Campinas, eu sou um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro na cidade de Campinas. Que hoje é o PSB. Desculpa. Que logo depois... Que hoje é o PPS. Hoje é o PPS. Aí em 92, né, com a queda na perestroika, né, no caso, com a queda da União Soviética, né, aí houve um congresso e o partido mudou a cicla partidária, né, para PPS, Partido Popular Socialista. Sim. Vereador, e quando o senhor filiou ainda a PCB, logo o senhor já saiu candidato, o senhor esperou? Como que foi essa maturidade até sair esse candidato e depois conseguir a primeira legislatura? Olha, Mirna, eu me filiei em 1988, né, mas eu sempre, assim, algumas campanhas do partido a gente ajudava, né, e apoiava. Mas eu fui sair candidato, a minha primeira eleição foi em 2004, ou seja, muitos anos depois, né? Você vê se de 88 para 2004 dá quantos anos? 6 anos. Não, de 88 para 2004. 88, então dá 16 anos. 16 anos, que aí eu fui me lançar numa candidatura, né? Mas eu acho que, Mirna, todo cidadão tem que ser filiado a um partido político. Eu acho que no Brasil o número hoje de cidadãos que são filiados a algum partido político é um número muito aquém, né, do necessário da população brasileira, né? E foi isso que eu fiz, né? Sim. E essa decisão, vou me lançar candidato, como surgiu? Qual foi qual que te deu essa ideia? Não, é o momento. Olha, Mirna, eu sou de uma região ali, a região de São Fernando, Carlos Lourenço, ali Santa Eudóxia, São Pedro, né, Estoril, tipo assim, uma região que estava muito carente, né, na macro região nós tivemos o vereador, né, mas já fazia mais ou menos aí uns 20 anos que não conseguia eleger ninguém. E mais na micro região ali do Carlos Lourenço, do Santa Eudóxia, nunca tinha sido eleito ninguém da região, né, como vereador. E aí alguns amigos, alguns
aliados políticos da região me convenceram, né, para mim sair candidato em 2004, né? Sim. E aí eu resolvi sair, né? E já foi eleito. Aí fomos eleitos, né? Tivemos uma campanha vitoriosa, né? Tivemos um apoio muito grande da população, da região, né? E fomos eleitos logo na primeira eleição. Então, hoje, o vereador Sidão Santos está em seu segundo mandato. O senhor pode citar aqui para a gente? Eu sei que o senhor sempre usa a tribuna para falar a respeito do direito do consumidor. Inclusive, o senhor já foi presidente dessa comissão. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua atuação aqui no Legislativo. Olha, Mirna, a minha atuação, ela é sempre assim em três situações, né? Três frentes. Três frentes, perfeitamente. Eu sou, assim, um vereador que eu sou um legislador. Eu gosto de fazer lei, essa é a realidade. Entendeu? Às vezes a gente tem vereador que eu acho que dentro da atribuição do vereador, eu até respeito, que às vezes ele não atua tanto nessa área do legislador, na questão de fazer leis, né? E eu gosto, né? E ao longo desses meus quase 8 anos como vereador do Estado de Campinas, nós tivemos aí várias leis importantes, né? A lei, no caso de cadeiras nos bancos, né? Para o cidadão sentar, né? Temos uma lei importante, a lei das árvores frutíferas, né? Aonde obriga, no caso, o Executivo Municipal a plantar 30% no caso de árvores frutíferas na cidade. Leis, no caso também de preservação ambiental, que é no caso do recolhimento de óleo de fritura na cidade de Campinas, né? Nos restaurantes, nas pastelarias, né? Que é uma lei nossa também, né? E dentre aí, no caso de outras leis, como as leis no caso de placas, no caso que obriga todas as ruas da cidade de Campinas a ter o nome do bairro, o CEP e o nome da rua, né? E inclusive o Executivo Municipal... Isso já está sendo implantado, né? Inclusive, Mirna, o Executivo trocou 80 mil placas na cidade, já adequando a nossa lei. Então, né? Hoje, essas placas que em alguns bairros já é possível vê-las, que tem o nome da rua, aí tem um risquinho, tem o CEP embaixo e tem o bairro, é de sua autoria. É minha lei. É uma lei importante, né, da nossa autoria, que o Legislativo aprovou e o Executivo sancionou. E é tão bom, né, que às vezes a gente vê, e às vezes uma coisa simples, mas nós vivemos no período da informação. E é muito importante quando você olha e você vê, né, fala, olha que legal, né, porque às vezes a gente tem tantas leis assim que são inócuas, né, Sim. Leis no caso que não são utilizadas, e a gente vê uma lei nossa e está ali, né, e uma lei importante para milhares de cidadãos. Sim, né? Já que o senhor falou em lei inócua, vereador... Só concluindo, no meu raciocínio, então, eu atuo, no caso, em 3 frentes. Na questão de ser legislador, na questão da minha base eleitoral, da minha região, onde é uma necessidade da nossa região, do nosso eleitor, e a gente acaba tendo uma atuação muito grande na questão de indicação, na questão de melhoria, de sinalização, dos postos de saúde tá funcionando, das praças estarem limpas, das ruas com menos buraco. Então a gente acaba fazendo esse trabalho também de estar fazendo indicações junto ao Executivo, de estar cobrando do Executivo a manutenção da região. Sim. Né? E também na questão como fiscal, né? Como fiscalizador do Executivo, né? Na questão do bom trato da coisa pública. Sim, o senhor citou lá atrás a questão das leis inócuas e alguns vereadores não se conformam, dizem que é muito difícil para o vereador ver uma lei sua de grande importância que traria um grande benefício à população, muitas vezes ela está lá no papel e não é colocada em prática. E o senhor citou essa lei que, por mais que seja uma coisa simples, que é a identificação das ruas, mas é muito importante, porque às vezes a gente anda por ruas inteiras, enormes, e não encontramos uma placa, ficamos perdidos, então é muito difícil, ficamos perdidos. Mas, por exemplo, no caso dessa lei do senhor, sobre o recolhimento do óleo de fritura em Campinas, né? A gente sabe que é uma coisa muito importante, é uma coisa que trata do meio ambiente, mas, infelizmente, ela ainda não está sendo
feita no dia a dia da cidade, até por conta que a gente não tem ainda alguém para fazer, não está especificado no contrato de lixo. Como o senhor tem trabalhado com o executivo para que isso saia do papel, vereador? Olha, Mirna, essa lei, Mirna, inclusive na época, nós sentamos com algumas ONGs, com alguns engenheiros ambientais, inclusive engenheiros da Unicamp. Então essa lei é uma lei assim que ela nasceu, ela tem vários pais, né? Eu simplesmente fui só o condutor de estar colocando essa lei para estar sendo apreciada aqui no Legislativo, e aí ela foi aprovada, os vereadores viram que a lei era importante e o Executivo sancionou. Agora, o que nós vamos fazer na questão da regulamentação da lei, né, aonde nós iremos sentar com o secretário de Meio Ambiente, inclusive com as ONGs juntos, para que essa lei possa funcionar. Porque ela é uma lei muito simples, a implantação da lei, né? O que o Executivo ele vai fazer é simplesmente regulamentar, cadastrar as ONGs, que nós temos ONGs na cidade e cooperativas especialistas no recolhimento e na filtragem desses óleos, né? Sim, então fluidos. Não é necessário fazer nenhuma adequação, por exemplo, no contrato de lixo. Não, Mirna, só para você ter uma ideia, essa lei, Mirna, ela vem aonde essas ONGs, essas cooperativas, elas que vão recolher, vão dar destinação ou para biodiesel ou para a indústria, e não vai ter nenhum custo para o erário público municipal, entendeu? Quem é que vai ficar às custas das ONGs e das cooperativas, né? Porque elas vão, inclusive, vender esse produto final para as indústrias, entendeu? Sim, então nós vamos parar um pouquinho, porque o nosso programa vai para um breve intervalo e já já estaremos de volta com Sala de Visita. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo. mas mesmo assim, Milhares de pessoas no Brasil aguardam transplante. E essa espera pode ser reduzida com um simples gesto. Avise aos seus familiares que você deseja ser um doador de órgãos. A vontade é sua, a decisão é deles. Basta uma palavra de solidariedade para salvar toda uma vida. é só assim, então serei feliz, bem feliz. Estamos de volta com Sala de Visita, que hoje tem aqui a presença do vereador Sidão Santos, do PPS, que no bloco anterior estava falando sobre uma lei de sua autoria, que é a respeito do recolhimento do óleo utilizado em restaurantes, padarias, esses óleos de fritura, para dar um encaminhamento correto. Vereador, quem ganha com isso? Quem ganha com isso é o cidadão campineiro, é o meio ambiente, e não só o cidadão campineiro, Mirna. Por quê? Porque todos esses óleos de fritura, quando não se dá uma destinação correta, só para você ter uma ideia, hoje Campinas deve utilizar perto aí de 1,5 milhão de litros de óleo de soja por mês, né? E pelo menos uns 400 mil litros ou mais é jogado em pia, em bueiro, né? E isso vai tudo para os nossos córregos, para os nossos rios, né? 1 litro de óleo de fritura, Mirna, polui 20 mil litros de água, né? E o que vai acontecer com esse óleo? A estação de tratamento de água da cidade vai ficar mais cara, de tratamento de esgoto, vai ficar mais caro, né? E esse óleo vai para os rios, e quando a cidade de Piracicaba, as cidades, no caso, que estão para baixo de Campinas, vai ficar mais caro, vai tomar uma água poluída, né? Porque esse óleo realmente ele polui, né? Sim. Então quem ganha com isso é o povo de São Paulo e o meio ambiente. Sim, vereador. Uma outra preocupação que a gente percebe
que o senhor tem aqui na casa é quando o senhor utiliza a tribuna nos dias de sessão e protesta muitas vezes. Eu mesma já presenciei o senhor protestando contra possibilidade de cartel em imposto de gasolina, valor do seguro de carro em Campinas, que é um absurdo, entre tantas coisas. Por que dessa sua preocupação tanto a respeito das coisas que diz respeito ao consumidor? Olha, Mirna, porque eu sou consumidor, né? E eu, como consumidor, a gente está vendo aí, a gente está sendo lesado o tempo inteiro, né? Eu acho que o Código de Defesa dos Direitos do Consumidor avançou muito nos últimos 20 anos, né? Mas eu acho que tem que melhorar mais. Eu acho que no Brasil nós temos uma situação muito falha no Brasil. Por quê? Porque, vamos supor, se você deve, Mirna, você comprou um produto e você não pagou, seu nome 15 dias depois está no SPC, Sim. no Serviço de Proteção, né, ao Consumidor, crédito. ao crédito, não é isso? Mas se você não foi bem atendida, se você comprou gato por lebre, se você comprou um produto ali que está fora das especificações, você demora muito para você ter o seu direito. E então, o que está acontecendo no Brasil? Nós temos que ter no Brasil, Mirna, a questão de indenizações. Sim. Entendeu? Acho que isso ainda tem que avançar muito ainda no Brasil. Entendeu? Porque a gente é cobrado nas nossas obrigações, mas na questão dos nossos direitos, quando a gente compra um produto, que esse produto é deficiente, quando a gente é lesado, que a gente vai pedir uma indenização, vai à justiça pedir uma indenização, não existe parâmetro de valor de indenização, quase sempre quem ganha são as empresas. E essas compras pela né? internet? Olha, Mirna, as compras pela internet, pelo que a gente está vendo, eu também tenho comprado alguns produtos pela internet, a internet ela é uma relação assim de empresa e o cidadão. E é uma relação de confiança, né? Então você vê, quando a empresa ali quebra a confiança, imediatamente ela já é negativada, né? Então aquela ali não vai vender mais, né? Então essa relação da internet é uma relação legal. Por quê, Mirna? Porque é em cima da confiança e credibilidade. E quanto mais você trata o seu cliente o seu produto, passando confiança para o seu cliente e credibilidade da sua empresa, você vai melhorando o ranking de credibilidade da sua empresa, entendeu? Né? Então isso